É, que pega a tela cheia pra você de boa. Sim. Vamos ver. Vamos lá, então. Então, a primeira coisa que a gente fez foi linearizar o sistema de equação que foi dado. Daí, para isso, a gente calculou essas matrizes A, B, C e D, que a gente calcula a planta em função de U, em função de W a partir dessas matrizes. E para calcular essas plantas, a gente desenvolveu esse código aqui, que basicamente implementa essas funções aqui de cima, utilizando os parâmetros dados no roteiro. Implementando esse código, a gente gerou essas funções de planta. Daí, plotando o diagrama de Bode de GW, a gente obteve essa resposta, sendo o ômega A aproximadamente 0,14 e o ômega B 1,342 radiano por segundo, que configura a faixa de passagem. Para projetar o controlador C, não, tá. Tá. Ômega C tem que ser uma década acima do frequência ômega B, porque o S, a função S, se não me engano, fechada S, eu estou com um filtro de passar alta, com frequência de corte ômega C. Então, se ômega C for superior a ômega B, a parte passiva da suspensão será atenuada, e se for muito próximo, será fortemente atenuada. Então, para garantir que a parte passiva da suspensão seja fortemente atenuada, tem que utilizar um ômega C que seja relativamente maior que o ômega B. Para projetar o ganho K, para deslocar a frequência de corte para uma década a mais, a gente usou o fato que no cruzamento o módulo é 0 dB, logo o módulo de cabos de GU tem que ser 1, então K é o inverso do módulo de GU. Como o ômega tem que ser uma década acima de ômega B, a gente só pegou o ômega B, 1,34, somou com 10, 11,34. E aplicando esse código aqui, a gente obteve o valor de K igual a 3,62 vezes 10 a quarta. Implementando o K multiplicado por GU e fazendo o diagrama de Bode dele, a gente obteve essa resposta. Que dá para ver que a frequência de passagem ficou 11,3, que é só 0,04 menor do que a frequência que a gente pretendia que fosse, que é 11,84. Daí, para ajustar a margem de fase, para ser no mínimo 30 graus, a gente usa um controlador avanço. E para calcular a fase a ser somada pelo controlador avanço, a gente usa a expressão, que é a fase máxima do controlador avanço e a frequência que essa fase máxima ocorre. Como a gente quer que a margem de fase aumente, é necessário que essa fase máxima seja somada na frequência de corte. Então, a gente fez ômega B igual a ômega C igual a 11,34. E para a fase máxima, como já tinha 6,5 de fase, a gente tinha que somar 30 menos 6,5. Mas, como o controlador avanço também desloca a curva de módulo, isso ia acabar meio que reduzindo a margem de fase. Então, a gente multiplicou por 1,5 para ter uma margem para que a margem faça o valor mínimo esperado. Daí desenvolveu esse código, calcula 2 e tal a partir dos valores de φ ômega C, o polo como 1 sobre tal, como aqui está aqui, e o zero como 1 sobre a 2 vezes tal. Daí ele implementa CA como função de transferência, sobre zero sobre polo, normal. O controlador é o ganho calculado no unidade anterior, vezes o compensador avanço. E aqui só foi calculada a função em malha fechada, em malha direta, e plotado os dois gráficos de Bode. O valor dos parâmetros gerados na função são dados aqui embaixo, junto com o compensador avanço e o compensador C, que é só o compensador avanço vezes o ganho. Daí, plotando o diagrama de Bode, a gente obteve essa resposta, em que o F atuou como um filtro passa-baixa, com módulo
unitário para frequências abaixo do ômega-c e com resposta tendendo a malha direta para frequências acima de ômega-c, como era esperado teoricamente. E a malha direta atua também com filtro passo abaixo, com ganho elevado para frequências muito abaixo de ômega-c e ganho bem abaixo para frequências acima de ômega-c, havendo só uma pequena anomalia aqui, que é gerada provavelmente pela natureza de GU. Aqui também dá para notar que as margens de fase são todas superiores a 30 graus. A margem da malha direta é 36 e da malha fechada é 61,5. Analisando o diagrama de Bode de FS, dá para notar, como dito anteriormente, que o F toma como filtro passo abaixo e o S atua meio que no sentido oposto, como um filtro passo alto, com um ganho muito baixo para frequências abaixo de ômega-c e ganho praticamente unitário para frequências acima de ômega-c, sendo que a intersecção entre as duas curvas caracteriza a frequência de passagem, que é o ômega-c. Isso mesmo. Do diagrama de Bode de SGU, acredito eu. Isso, SGW. A gente pode ver que a compensação praticamente anulou a banda de passagem, que antes ficava entre 0,14 e 1,34, agora praticamente zero, vendo só um pequeno pico, uma frequência próxima de 0,42 radianos por segundo. Daí, girando as respostas no tempo, temos aqui o azul sendo a resposta à perturbação para o sistema sem compensação, e o amarelo a resposta à perturbação para o sistema com compensação, que dá para ver que é fortemente atenuada, praticamente a perturbação anulada. Para entender melhor como o compensador está atuando, a gente ampliou a imagem da resposta à perturbação degrau com compensado, que dá para ver que é praticamente uma senoide com frequência que gira em torno de 67,2 mHz, o que pode ser explicado pela existência desse pico aqui, que ocorre em 0,42 radianos por segundo, que gera aproximadamente uma frequência de 66,8 mHz, que é praticamente coincidente com a frequência obtida aqui. Agora foi plotado a resposta ao tempo para uma senoide com 1 mHz, 200 mHz e 68,1 mHz. 68,1 mHz porque é exatamente a frequência daquela anomalia que gera um pico do ganho. Então, para 1 mHz foi praticamente anulado, 200 mHz também foi praticamente anulado, contudo para 66,8, mesmo sendo fortemente atenuado, ainda apresentam alguns módulos significativos. E é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Então, basicamente, esse experimento ele lida bastante com aplicação de fórmula direta, né? Tipo, no comecinho lá. E mais para o final tem uma análise um pouco mais crítica do que está acontecendo com relação ao diagrama de Bode, né? Tem que prestar atenção para não para perceber os efeitos que geram no decorrer da aplicação da teoria. Uhum. Ele Então, era mais direto, né? E com bastante aplicação aí dos códigos que o Bruno trouxe aí pra gente. Eu acho que é isso mesmo. então é isso. Beleza.